E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é André Carmelito. Nesse vídeo eu vou mostrar e falar um pouco sobre esse equipamento, que é uma central telefônica, um PABX antigo da Intelbras, que eu estou aqui na bancada. É uma central 4015. Porém, não é reparo, não vou fazer o conserto. Eu vou falar um pouco dessa central em específico, porque ela acompanha a minha história nessa atividade desde quando eu comecei. Essa justamente está relacionada com o meu início aí nessa vida de telecom. Essa central a gente trocou recentemente aqui no cliente. A gente instalou uma CIP 850, que é uma central IP. Essa aqui é uma central totalmente analógica, tanto as linhas como os ramais são totalmente analógicos, ela não é híbrida, não aceita nada digital e nem IP. O máximo que a gente conseguia instalar aqui era um TI, que é chamado de terminal inteligente, que falava para o cliente, olha, um aparelho digital, enfim, mas não necessariamente era tecnologia ou protocolo digital, né? Antigamente tinha as linhas padrão Anatel, né, que era da antiga Telebrás, e a Oi que dominava. Então tinha um padrão específico das linhas telefônicas. E essas centrais foram projetadas para esse padrão de linha. Tensão, a frequência de chamada, a frequência de ocupado, frequência de descagem incorreta. Hoje a Oi até já não existe mais, a gente está em 2025. A Oi já está praticamente extinta do mercado. Então as operadoras regionais ou nacionais, elas entregam as linhas analógicas através de conversores. Ela entrega o que a gente chama de VoIP, que é voz sobre IP. Ou seja, a linha telefônica ela vem através de internet, né? Só que aí utiliza alguns conversores que a gente chama de ATA ou ONU. Então esses ATAs pegam essa tecnologia IP e converte para analógico. Aí a gente sai com um parzinho metálico e liga no PABX. Aí começou um grande problema, não só com esse modelo, mas com muitos outros modelos, que é a questão da incompatibilidade nessas sinalizações, nos níveis de tensão, nas frequências. Nem todas conseguem acertar o padrão Anatel. Isso tem dado muito problema, inclusive provavelmente vocês já passaram por isso, né? Nesse cliente não era diferente. Os ATAs a gente não estava mais conseguindo compatibilizar, fomos lá e mudamos para o cliente para um plano de SIP Trunk ou linha IP, simplesmente. Aí a gente autentica dentro da central, não precisa nenhuma conversão de hardware, nada. Mas a questão é a seguinte, quando eu comecei em 2002, eu lembro que eu fui fazer um atendimento com o meu ex-chefe e uma das primeiras centrais que a gente atendeu foi essa central. Então ela está em operação desde 2002. Aqui atrás tem uma etiqueta que eu tava olhando, eu não sei, não posso confirmar, mas diz assim, ó, o número de série /98. Então é provável que ela tá desde 98 instalada lá no cliente. Eu lembro quando eu fui atender a central, tinha muitos fios coloridos saindo daqui, né? E eu pensei, putz, cara, isso é muito complicado, eu nunca vou mexer com isso. Eu estudava eletrônica por correspondência do Instituto Universal Brasileiro, que eu acho que nem existe mais. Eu pagava uma mensalidade num carnezinho e vinham as revistas e eu estudava em casa. Então quando eu comecei era nessa pegada, não tinha internet, mas não era só esse cliente em si, tinha muitas centrais, muitos clientes eu atendi com esse tipo de central. A gente instalava muito em comunidades no interior, porque ela já vinha preparada. Por exemplo, aqui ó, essas proteções, a gente chama de Transorb, tem isso aqui que são centelhadores a gás, eles são preparados para descargas atmosféricas, né, vindo da rede, que a rede vinha normalmente aérea, através do cabo drop, não a fibra que tem hoje, mas era o drop, que era o FE100 ou FE150. Então nas comunidades no interior, às vezes, a única forma de você chegar com a linha telefônica lá era via rádio. Usavam uns rádios da Etel, de Helmchatal, alguns rádios ficavam um na cidade e o outro lá no interior. Então um era o transmissor e o outro era o receptor, né, base ou assinante. E aí chegava a linha lá, a gente ligava na central, depois disso era distribuído via cabo, esse cabo drop até as casas ou nas vilas. Tinha muitas vilazinhas que tinha esse tipo de instalação. Então as empresas utilizavam bastante esse modelinho. Tinha essa que era 4015 e a irmã dela maior, que era 6020, 6 linhas e 20 ramais, todos analógicos. E tinha muitas dessas centrais instaladas aqui nas comunidades, aqui nas cidades de São Joaquim, Urupema, Painel, Bocaina, Cerrito. Aqui eu sou do interior aqui de Santa Catarina, da região serrana. Em muitos lugares aqui era a única forma de ter comunicação. A gente mandava via rádio ou usava uma interface de celular com antena num poste e a gente utilizava essa forma de comunicação. Tinha também uma impressora matricial que a gente ligava aqui, que era para fazer a tarifação. Então já saía qual era o ramal que eu ligou, quanto tempo durou essa ligação e já saía até o valor mais ou menos atualizado. Também tinha uma outra forma aqui de comunicação serial, mas isso demorou a acontecer porque tinha que ter um computador, na época já não era tão acessível assim, então era mais utilizado a impressora matricial para fazer essa parte de tarifação. Então era o único meio de comunicação basicamente que tinha nas comunidades. Então a gente instalou muito dessas centrais
e eu dei muita manutenção, consertei muitas, teve algumas inclusive que nem teve como a gente fazer o reparo, né, devido ao tamanho da descarga atmosférica que entrava, detonava tudo. Às vezes a gente condenava, vendia outra, porém eram bem utilizadas por ser robusta, né? A própria placa-tronco aqui era bem preparada, as proteções, aqui a proteção da rede AC, onde entrava o 220 ou 127, 110 que era antigamente, e dava num transformador. Então dá para perceber que essa central não utilizava a fonte chaveada, como é a maioria das centrais hoje, né? É uma fonte com um transformador. Aí vinha aqui as alimentações necessárias para alimentar todo o sistema, que é a parte digital, parte de comunicação, a alimentação dos ramais que saíam dessas placas, e tinha um alcance que a gente conseguiu jogar em algumas comunidades até 3 quilômetros. Quando eles construíram uma barragem aqui em Anita Garibaldi chamada Baeza. E essa Baeza, em contrapartida, ela comprou muitas centrais dessa empresa que eu trabalhava e a gente foi instalar nas comunidades. Então paleteei muita escada, batendo o drop nos postes ali para levar os ramais. A gente chegou a instalar distâncias aí de 3 quilômetros. Na época não tinha celular, celulares não tinham câmera, eram celulares mais antigos, né? Não tinha câmera, então não tinha como filmar. É uma pena, porque são serviços que hoje não existe mais e era bom recordar. Eu tenho só as lembranças aí desses serviços. Apesar de que esses serviços eu não gostava, eu gostava mais da manutenção de bancada mesmo, do reparo em laboratório. Mas eu fiquei uns bons anos aí na parte de instalação. Essa central agora ela vai para descarte, não tem o que fazer com ela, infelizmente tem que dar um destino correto, não existe mais nem o porquê guardar isso, apesar de existir algumas ainda em funcionamento. Inclusive, um dia desses, acho que é inscrito do canal, ele entrou em contato comigo aqui, ele é do Nordeste, ele falou a cidade, só que eu não lembro. Ele tem um motel e tem uma central dessa instalada, e cada suíte tem o seu ramal, né? E lá na recepção eles têm um TI 730i, que fica no ramal principal, que é o primeiro ramal. Tinha uma programação que é o chamado Hotline. Hotline é o seguinte: quando você tira o ramal do gancho, você pode programar ele automaticamente para ele chamar em um ramal qualquer, ou ele pegar a linha direta, ou chamar para um ramal, ou para um grupo de ramais. E ele tinha essa programação. Sempre que os pessoal lá, os clientes dele, retiravam lá na suíte, tinha que chamar direto para ele. E se perdeu essa programação, e ele não tinha mais ninguém lá na cidade dele para configurar. Aí eu auxiliei ele, fui auxiliando aqui, ele conseguiu programar. E agora, recente inclusive, eu tava com essa central na bancada. Eu disse, cara, coincidência mesmo, eu tava mexendo numa central dessa agora, uma das últimas remanescentes aqui, e aí eu auxiliei ele para fazer essa programação do Hotline. Então, quer dizer, tem centrais dessa ainda até hoje em operação. Porém, quando a gente for fazer a manutenção, é indicado já por uma central mais nova, né, para não ter esse problema de incompatibilidade de linhas, de não receber ligações, de não originar, que traz muito transtorno para o cliente. Então a gente já tem conversado com o cliente, já deu o tempo de vida dela, já se pagou e tal, né? Vamos pôr um equipamento mais novo aí, uma outra solução. Então a gente tem feito muito isso, um pouco de saudosismo, né? Comecei com essas centrais, eu lembro que foi essa central e uma Nutron NT412, eu acho que era, que tinha antigamente, central muito antiga também, foi uma das primeiras que eu tive contato. E aí no início, assim, eu nunca tinha mexido com isso. Pensei, putz, que troço complicado, não vou aprender a mexer esses troços, não. Vou abandonar isso aí e vou voltar a ser orelha seca de eletricista, que era o que eu fazia antes. Porém, acabei gostando de trabalhar. Aprendi, fiz alguns treinamentos na própria Intelbras, fiz alguns cursinhos, assim, treinamentos rápidos, né? Mexendo bastante e acabei gostando. Só acho que é uma profissão um pouco ingrata, essa profissão de telecom, de técnico aí nessa área, não só de telecom, mas de informática e segurança eletrônica, porque as coisas mudam muito rápido, né? E a gente não consegue se atualizar, acompanhar, é um problema. Então as coisas, quando mudam, não muda só a parte de hardware, a parte física, a estética, muda todo também a firmware, a parte operacional da central, as tecnologias, e nem sempre a gente consegue acompanhar. Porém, eu gostei muito, queria que esse mercado ainda continuasse por muitos anos, mas hoje a gente percebe aí que o celular, a internet, tem matado assim abruptamente, né? Quase não existem mais centrais. As que tem hoje estão migrando tudo para central em nuvem, PBX em nuvem. Porém, já tem acontecido alguns casos aqui do cliente ir para a nuvem e tá retornando para o PBX físico, tem dado bastante problema. Já aí nos últimos tempos aqui, eu já tenho feito não um downgrade, não seria isso, mas os clientes que precisam de PBX têm abandonado o PBX IP. Não sei se as operadoras não estão dando conta de fornecer um serviço de qualidade, mas eu já tenho vendido algumas Impactas, algumas CIPs, e eles têm voltado então para o PBX físico. Não sei o que tem acontecido. Eu não vendo PBX na nuvem, não trabalho com nenhuma solução. Então alguns clientes aí já, e não foi nenhum e nem dois, estão regredindo de novo para o
PBX físico, porém hoje não é mais esse tipo de PBX, né? Então a gente vende lá um Impacta 68i, uma CIP 850, uma IAD 100, enfim, conforme o tamanho do cliente, a gente vende a central ali, que também já tem outras soluções embarcadas. Porém era um mercado que eu queria que continuasse, né, por eu gostar disso. Mas a gente tem que se adaptar e começar a aprender, entender e aprender a fazer outras coisas também. E funcionava assim, aqui entrava as linhas da operadora. Na época só tínhamos Oi aqui na minha região. Era a única que existia, né? Brasil Telecom ou Oi. Você poderia ter de 1 a 4 linhas para esse modelo. A operadora nos entregava lá, passava por algumas proteções, barra cookies, centelhador a gás, proteção de fusível. E a gente entrava aqui com essas linhas. Aqui é a placa-tronco, que é a interface. Aqui é só proteção, como eu já falei, centelhadores a gás, transorbes, outros tipos de proteção. E aqui entrava as linhas e fazia toda aquela questão de acoplamento, casar a impedância, parte de áudio das linhas, né, com os ramais. E aqui saía a fiação para os ramais. Então a gente, nesse caso aqui está com 3 plaquinhas, a gente teria aqui 10 ramais, mas ela pode chegar a 15, que é o total dela. Aí esses ramais a gente distribuía lá no local, fazia a infra, é um par para cada ponto. Aqui a gente tinha algumas placas, a placa atendedor ou DISA, hoje também a gente conhece como URA. Aqui tinha a placa de identificação de chamado, por mais que o cliente tivesse as identificações habilitadas e a gente mudar o jumper aqui para identificação, tínhamos que ter essa plaquinha de identificação de assinante ou identificação de chamada para poder identificar. Essa placa aqui é a placa CPU, aqui está o processador da central, aqui está a memória RAM, onde fica as programações temporárias, as programações tipo atendedor, grupo atendedor, né, categoria dos ramais, quais que eles podem ligar ou não e para onde ligar, as rotas, rota automática, rota de celular, todas as programações que não são de fábrica ficavam armazenadas aqui. Como é uma memória que é volátil, ou seja, o que acontece? Se cair a energia elétrica, ela perde as informações. Então, na falta de luz, a central reseta. Porém, existe uma bateria aqui que mantém isso aqui há mais de 30 dias sem luz, tranquilamente. Essa bateria alimenta a memória RAM. Aqui tem uma EEPROM. É uma memória diferente da memória RAM. A memória RAM, então, sofre de volatilidade e a memória EEPROM não. Ou seja, isso aqui só é apagado ou gravado eletricamente. Não tem como a gente dar um reset físico ou cortar a alimentação dela ou qualquer outro procedimento normal. Com luz ultravioleta também a gente consegue. Ela tem uma janelinha de vidro aqui, ó. Não sei se vai ser possível ver. Vou tentar aproximar ali. Olha só, e aqui a gente consegue zerar ela com a luz também, não só com o gravador, mas poderia se apagar quando precisava fazer alguma atualização de versão. A gente apagava e regravava ela e já a central vinha atualizada. E aqui tem outros circuitos também, decodificador de DTMF ou gerador de DTMF. Ou seja, para você mandar alguma informação para frente, teria que ser em frequências. Porém, lá dentro, nas entranhas do aparelho, aqui da central, é tudo em binário, né? Então você tinha que fazer uma conversão de binário para DTMF, que é Dual Tone Multi-Frequency, alguma coisa assim. Para cada dígito do teclado do aparelho, que obviamente que é de 0 a 9, ainda tem asterisco e sustenido, é um correspondente em binário. Mas o que ele faz? Ele pega esse correspondente em binário e transforma num par de frequência válido. Então ali existe uma soma vetorial, uma matriz vetorial, e joga para frente através da linha e até a central pública, que é um PABX gigante, e lá ela direcionava para onde era preciso. Então essas informações eram todas tratadas aqui. Aqui também tem o que a gente chama de RTC. É um acrônimo em inglês que significa relógio em tempo real, que fornece os horários para a central, os horários das ligações, uma base de clock até para a CPU, apesar de ela usar cristal, né, que é o clock interno aqui, mas o clock, o relógio, era usado para outras funções, também era feito por aqui, tudo nessa placa. Também tinha gerador de tom, onde temos aquele tom bipartido do ramal, que a gente retirou o telefone do gancho e houve um tom, né, um tom bipartido, diferente do tom de linha, que é um tom contínuo. O tom de ramal ele é bipartido naturalmente. Aqui na placa base a gente tem algumas conexões com interfaces, acionadores externos, com porteiros, entrada de música externa, porque ela tem uma musiquinha bem chata. Até tem um videozinho no canal aqui que eu tiro um integrado desse que parece um transistor e eu alimento ele e fica tocando essa musiquinha. Então a entrada aqui pra gente pôr uma fonte de música externa, tipo um computador, um CD player, um rádio FM, tinha muito disso também. Comunicação serial com software, tanto para programação como para impressora, para tarifação. Aqui é a conexão com o GND-TI e TX-TI, que é a parte do TI digital. Aqui é uma impressora matricial. Aqui na placa base tinha os componentes que davam muito problema, que é essa aqui, que é uma matriz 8816. Ela é uma matriz de contatos
onde ela faz toda a parte de comutação. Ou seja, quando eu retiro o telefone do gancho, eu ouço um tom, eu digito o tom lá, eu digito o número que eu quero chamar, a central sinaliza a campainha do outro ramal, a pessoa atende, o processador entendeu, caiu a atenção que houve o atendimento e ele faz as comutações aqui, que são os canais de comunicação ali, os relezinhos, como se fossem vias de comunicação entre um e outro. E aqui, obviamente, a fonte de alimentação, saía todas as alimentações necessárias aqui para o sistema e a parte de alimentação para o TI também, com a parte de dados, de informações aqui. Vinham do secundário desse transformador, o primário era ligado nessa plaquinha onde a gente tem um fusível, um capacitor, isso aqui são varistores, toda a parte de proteção. E aqui tinha uma chavezinha de seleção de tensão de entrada manual 220 ou 110. Basicamente era assim, resumindo em miúdos, essa central é assim que era o funcionamento dela. Aqui na tampa vinha um diagrama de instalação, até hoje ele está aqui ainda, não foi perdido, para auxiliar nas ligações, ó, ramal 20 até o 24, 25 até o 29, do 30 até o 34, primeira, segunda e terceira placa. Aqui um guia das instalações para ajudar a gente em campo. Esse equipamento que me ajudou bastante aí na minha etapa de aprendizagem de centrais telefônicas, não só ela, como muitas irmãs delas aí, pelas comunidades e clientes afora aqui na minha região. E eu queria fazer esse vídeo antes de eu descartar essa central, porque ela já era, não tem mais o que fazer com ela. Porém, eu decidi que eu vou fazer mais um videozinho, que é o vídeo mostrando como fazer o hotline. Foi o que esse inscrito aqui do canal me pediu ajuda, ele me pediu no meu e-mail, ele achou meu e-mail aqui e mandou. Então eu vou fazer um videozinho mostrando como é que programa o hotline de ramal a ramal e vou lançar aqui também, e aí sim ela vai ser descartada. Se alguém assistiu, né, todo esse vídeo é porque estava realmente interessado. Muito obrigado pela força aí que o pessoal tem dado no canal, muitos aí têm assistido meus vídeos. Eu sei que é um assunto que não interessa a muita gente, né, não é um assunto muito popular, nem viral, então é um assunto que é para poucos mesmo, só a gente que está na área ou que já trabalhou é que se interessa, não é um assunto que desperta interesse de todo mundo. Então, de coração, eu agradeço mesmo quem assistiu, quem está me acompanhando aí. Muito obrigado pela força e que Deus abençoe vocês aí. Muito obrigado mesmo e até um próximo vídeo.